Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, em nome do Senhor Jesus. Por isso, desejo força, paz, fraternidade, perseverança a todos nós, para que possamos seguir adiante neste trabalho de semeadura do Evangelho de Jesus, neste trabalho iluminativo para todos nós. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades infinitas para a nossa transformação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes maravilhosos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta busca constante por conhecer a verdade. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Tânia Luz, lá no Rio de Janeiro, que aqui sempre se faz presente, a nossa irmã Carlúcia, que também aqui se faz presente, todos os demais irmãos e irmãs que se fazem presentes, aqueles que vão chegando e se conectando aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelos compartilhamentos, pelos comentários. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, autoria do espírito Humberto de Campos, com Chico Xavier. E hoje, para as nossas reflexões, trouxemos o capítulo de número 24, que tem como título Na Esfera dos Bichos. Então aqui Humberto de Campos deixou para nós, neste capítulo, uma belíssima fábula, mas com um fundo moral, um fundo evangélico maravilhoso, de ensinamentos para todos nós. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a que se encontra no capítulo 157. Enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: ajude a todos como desejaria ser ajudado. Assim como Jesus nos fala, fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, se nós gostamos e ficamos satisfeitos quando somos ajudados, então é preciso que nós também façamos isto. Ajude a todos na medida das suas condições, das suas possibilidades, como você desejaria ser ajudado ou ajudada. Se tens empregados ou empregadas, saiba compreender suas dificuldades tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Então, se você tem a responsabilidade ou está com a responsabilidade em relação a alguma pessoa, seja no seu ambiente familiar, seja no seu local de trabalho, numa condição de chefia, então aqui ele nos fala, saiba compreender as dificuldades daquela criatura que está sob o seu comando, sob a sua chefia, sob a sua responsabilidade. Coloque-se no lugar da outra pessoa e trate-o ou trate-os como você gostaria de ser tratado
ou tratada se ocupasse a posição da outra pessoa. Seu empregado ou sua empregada é um irmão, é uma irmã de jornada que está iniciando a sua trajetória, a sua carreira. Aqui no plano físico pode ser que seja assim. Ajude o mais que puder e não se arrependerá. Então aqui ele nos chama a atenção sobre essa necessidade de ajudarmos constantemente os outros, assim como gostaríamos de ser ajudados e gostamos de ser ajudados. Quero aqui abraçar também a nossa irmã Vilma Guimarães, que também já se faz presente. Recebo meu abraço fraternal e de imensa gratidão, bem como direciono este abraço fraternal aos seus meninos, aos seus alunos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela perseverança de todos e de todas. Então hoje, conforme havíamos dito, vamos estudar o capítulo número 24 do livro Luz Acima, na esfera dos bichos, onde Humberto de Campos nos traz aqui uma belíssima fábula, fazendo uma comparação entre uma quantidade de macacos e nós, seres humanos. Então, a sociedade dos macacos e a sociedade humana. Prestemos bastante atenção nesta história de Humberto de Campos, nesta fábula de Humberto de Campos e o ensino moral que ele deixou para nós no final deste capítulo, que é o comportamento da maioria de nós. Então aqui ele diz da seguinte maneira: dizem que os macacos contemplavam grande cidade, nela depositando os sonhos para o futuro. Então dizem que os macacos contemplavam uma grande cidade, nela depositando os sonhos para o futuro. Quem de nós já não se comportou assim ou se comporta assim em contemplar um determinado ambiente e depositar naquele ambiente os nossos sonhos para o futuro? E aí ele diz: viviam cansados. Os macacos viviam cansados, clamavam alguns e queriam repouso. As fêmeas da espécie declaravam-se exaustas. Desde milênios criavam os filhinhos, amamentavam-nos, sofriam horrores, cobriam-se de humilhações e pleiteavam repouso. Então aqui ele nos fala que nesta comunidade dos macacos, as fêmeas, desde há muitos milênios, que estavam trabalhando constantemente e queriam repouso. E aí ele acrescenta: quem lhes ouvisse as queixas, acompanharia o coro de lágrimas. Os macacos mais velhos choravam de meter pena, afirmavam sem rebuços que os conflitos na floresta eram francamente angustiosos e terríveis. Sem dúvida, a turma despreocupada dos bichos dormia quase o dia inteiro. Então ele fala que aquela comunidade, mesmo reclamando da forma que eles viviam, querendo uma vida melhor, mas eles dormiam despreocupados quase que o dia inteiro, saboreava os produtos da terra, e quando não via presa fácil, desfrutava a lavoura dos homens com toda a sem cerimônia. Se o tédio ameaçava, corriam todos para o arvoredo forte e improvisavam um verdadeiro parque de diversões na ramaria bordada de flores. Comiam o que não plantavam, valiam-se dos imensos recursos do solo, mas, assim que terminavam as brincadeiras, vinha o rosário de lamentações. Muitos de nós aqui na Terra ainda também nos comportamos assim. Não agimos da forma que deveríamos agir, levamos a vida, na maior parte, com despreocupação, sem realmente querer melhorar, e
constantemente estamos lamentando a vida que temos, mas não trabalhamos verdadeiramente para a melhoria, para a transformação do ambiente onde nós nos encontramos e que, via de regra, reclamamos daquele ambiente, mas não transformamos o ambiente e a nós próprios. E aí ele diz da seguinte maneira, mais reclamação dos macacos: não suportamos esta vida, reclamavam os antigos. E aí diz, renovemos tudo, desafiavam os novos. Então os velhos reclamavam que não aguentavam mais aquela vida e os novos sugeriam uma renovação. No entanto, ninguém agia. E aí ele diz, acabavam as reclamações observando detidamente a cidade enorme que lhes centralizava as esperanças. Então ali às margens, próximo daquela grande cidade, depois que eles lamentavam bastante, eles contemplavam aquela grande cidade humana, onde eles depositavam os sonhos para o futuro. E aí diz Humberto de Campos, que tornando a gruta selvagem, impunham-se comentários alusivos à modificação, a transferência para a casa dos homens, a casa dos bípedes, era a única medida razoável. Assim, eles imaginavam que os seres racionais tinham a noite magnificamente iluminadas por lâmpadas coloridas. Então, eles imaginavam que a nossa vida era um verdadeiro paraíso, uma verdadeira felicidade. E aí eles dizem que nós, seres humanos, trajamos roupas brilhantes, dispomos de residências acolhedoras, bebemos água gelada na estação quente e chocolate reconfortante no inverno, que nós possuímos palácios de governo, colégios, clube, imprensa, parques e maquinaria, que nós gozamos as delícias da inteligência, que nós também respiramos, e assim também eles respiravam por aquele céu legítimo. Então eles imaginavam e assim comentavam, nesta fábula que Humberto de Campos deixou aqui para nós, que nós, seres humanos, os bípedes, vivemos num verdadeiro céu, num verdadeiro paraíso. E aí Humberto de Campos acrescenta que urgia, assim, a mudança imediata. Então, os macacos decidiram que eles precisavam de uma mudança imediata. Diante da exigência geral, reuniram-se os macacos, os chimpanzés mais prudentes, e mandaram um macaco velho para fazer os apontamentos locais. Então, naquela reunião que eles realizaram naquele momento, na comunidade deles, ali na mata, eles escolheram um macaco mais experiente para vir ao nosso meio, na grande cidade, para fazer os apontamentos do que realmente nós tínhamos à nossa disposição, ou que temos à nossa disposição. E aí Humberto de Campos diz da seguinte maneira, que o macaco inteligente, aquele macaco velho que foi escolhido, aproximou-se dos homens e deixou-se prender manhosamente em um circo. Então ele diz que ele veio à cidade e logo foi capturado e levado para um circo. Partilhou a experiência dos filhos da razão durante 5 anos consecutivos. Então aqui ele fala que aquele macaco ficou no meio da comunidade humana durante 5 anos consecutivos, partilhando as experiências dos filhos da razão. E aí ele diz que aquele macaco devorou centenas de bananas, andou por vilas e aldeias, enfeitado de guizos, fez pilheiras notáveis e certo dia regressou. Então, após 5 anos aqui no meio da comunidade humana, partilhando das nossas experiências, as experiências
dos filhos da razão, ele resolveu voltar para dividir com a comunidade dos macacos as experiências, os apontamentos que ele já tinha em relação aos seres humanos, em relação aos seres da razão. E aí Humberto de Campos acrescenta que grande congresso, quando ele retornou para a sua comunidade, foi convocado um grande congresso dos companheiros a fim de ouvi-lo. As fêmeas da tribo, sustentando os filhinhos e os macacos velhos, encanecidos, enfileiravam-se à frente de todos. O emissário apresentou o seu relatório em guinchos solenes. Quase impossível traduzir-lhe a exposição em linguagem humana, todavia o mensageiro explicou-se mais ou menos assim depois das saudações fraternais. Então aqui Humberto de Campos traz na sequência o relato daquele macaco inteligente que veio ao meio humano para colher as experiências. Então ele diz da seguinte maneira, naquele congresso ali na mata, juntamente com os seus irmãos de comunidade. E aí ele diz que o macaco disse da seguinte maneira: Vocês pensam que estou voltando de um paraíso e todos aguardam o instante de penetração no reino humano, como se fossem alcançar plena isenção de serviço e responsabilidade. Então aqui ele já começou com este apontamento. Vocês estão achando que eu fiquei durante 5 anos em um paraíso, que estou aqui para dizer que a comunidade humana é um verdadeiro paraíso, que todos nós queremos adentrar a este paraíso? Não é nada disto. E aí ele diz, no entanto, lá não sendo o paraíso, os humanos laboram, vocês estão laborando em grave erro, porque lá não é o paraíso. Então aqui ele diz aos macacos que eles estavam em grave erro em achar que a comunidade humana era um verdadeiro paraíso. E aí ele acrescenta, demorei-me 5 anos entre as criaturas que nos são superiores na organização, na conduta e na forma. Então aqui ele reconhece que nós, seres humanos, somos superiores a eles nesta condição de organização, na condição de conduta e também na condição de forma. Realmente, as leis que se submetem no continuismo da espécie e na própria manutenção não diferem dos princípios que somos constrangidos a obedecer. Então aqui ele fala que as leis que nós também nos submetemos em relação à continuidade da nossa espécie não tem diferença, é a mesma lei que rege o nosso reino humano e também o reino animal e racional. Então é por isso que ele diz que as leis que se submetem, no caso os seres humanos, no continuismo da espécie e na própria manutenção da vida, não diferem dos princípios que somos constrangidos a obedecer. Não tem nada de diferente, vocês não encontrarão, e eu não encontrei, nada diferente aqui da nossa comunidade com a comunidade humana. E aí ele diz que os seres humanos criam os filhos com dificuldades análogas às nossas e lutam igualmente com as tempestades e doenças. Então não existe diferença. Eles também, os seres humanos, o macaco aqui dizendo aos seus irmãos que criam os filhos com dificuldades, assim como eles também criam, e lutam igualmente com as tempestades e doenças. Da mesma forma que nós enfrentamos tempestades e doenças, eles, seres humanos, também enfrentam. Quem lhes vê, contudo, o domicílio luxuoso, julgam-os falsamente, supondo encontrar entre eles o repouso e a alegria. Então aqui ele fala dos nossos aposentos, das nossas residências,
que, comparando-se com as grutas onde eles vivem, são luxuosas as nossas residências, mas aqui, mesmo sendo luxuosas, não quer dizer que vamos encontrar nessas residências luxuosas o repouso e a alegria, porque residência luxuosa não quer dizer que ali você vai ter o repouso e a alegria, porque residência luxuosa não te oferecerá isto. E aí ele diz da seguinte maneira, que os homens, sem dúvida, são superiores a nós e agem num plano muito mais alto. Então, os homens, o macaco velho aqui reconhece na sua comunidade, são superiores a nós, ou seja, os macacos, e agem num plano muito mais alto. Entretanto, ai deles se pararem de trabalhar, ou seja, lá na comunidade humana não é o paraíso, eles precisam trabalhar constantemente, ai deles se pararem de trabalhar. A natureza que nos cerca lhes invadirá as cidades, destruindo-lhes o encanto e as benfeitorias. Possuem castelos, os homens possuem castelos e universidades, carruagens e granjas. No entanto, para alimentarem os valores educativos que os distanciam de nós, são obrigados a respeitar horríveis disciplina. Então aqui ele fala acerca da disciplina que o ser humano precisa enfrentar. Não fazem o que desejam, qual nos ocorrem na furna. Então ele diz que, nós aqui na furna, aqui no meio da mata, nós fazemos o que desejamos. Lá na comunidade humana não funciona assim. São submetidos a códigos e decretos com os quais devem consagrar os próprios brilhos. A guerra entre eles, a bem dizer, é um estado natural. Os piores entregam-se a monstros perigosos, conhecidos pelos nomes de egoísmo e vaidade, ambição e discórdia, e começam a praticar violências calculadas para dominarem as situações. Então aqui ele fala como é a nossa comunidade humana, como nós nos comportamos, que muitos de nós nos entregamos a estes monstros perigosos que conhecemos com o nome de egoísmo, de vaidade, de ambição, de discórdia, e que praticamos assim a violência calculada para dominarmos as outras criaturas. E ainda ele diz que em razão disso, os melhores são compelidos a viver armados até as unhas. Ele não fala armado até os dentes, mas armados até as unhas, de modo a se defenderem, preservando as instituições de que se orgulham. A residência deles, indiscutivelmente, é maravilhosa, mas são tantos os problemas inquietantes a torturá-los de perto, que de quando em quando eles mesmos improvisam chuvas de bombas com que inutilizam as próprias obras, a fim de recapitularem as lições que andam aprendendo com os poderes mais altos da vida. Para manterem o brilho da esfera em que habitam, padecem aflições dia e noite. De fato, são detentores de prodigiosa inteligência. Então aqui o macaco reconhece que os seres humanos são dotados de prodigiosa inteligência. No entanto, parece-me que subirão muito mais na montanha do progresso que não podemos, por enquanto, compreender. Em compensação, trabalham tanto, sofrem tão largamente e são obrigados a tamanhas disciplinas que eu, meus irmãos, voltei resignado à minha sorte. Então aqui ele fala que depois de observar tudo isto na comunidade humana, depois de 5 anos convivendo na comunidade, com a comunidade humana, ele voltou resignado para a sua comunidade. E ainda ele acrescenta para encerrar, quero a minha gruta barrenta,
prefiro nossos costumes e necessidades. O céu dos homens não serve para mim, não suporto, sou um macaco. Então aqui ele encerra o seu relatório à sua comunidade desta forma: eu prefiro e preciso neste momento continuar aqui, porque eu não consigo viver na comunidade humana. E aí Humberto de Campos acrescenta, para encerrar este capítulo, onde traz um belíssimo e mais belo ensino moral, da seguinte maneira: que os membros daquele conclave ou daquele congresso dos macacos, porém, cobriram-no de zombarias e pedradas. Assim como acontece conosco. Como ele acrescenta, ninguém acreditou no mensageiro. Então aqui ele diz que depois de o macaco fazer todo aquele relato sobre a comunidade humana, o que ele encontrou aqui na comunidade humana, ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou naquele mensageiro, bem como na sua mensagem. A cidade dos homens era um ninho celestial sem deveres e sem lutas, sem dificuldades e sem percalços. E por isso mesmo, a macacada continuou exigindo acesso à esfera humana com o único objetivo de gozar e repousar. Será que a comunidade humana é assim? Então aqui ele fala, Humberto de Campos, o fundo moral desta história é nesse sentido que, via de regra, a maioria de nós não acreditamos nos mensageiros e nas mensagens que são enviadas para nós. Então aqui ele encerra dizendo que escutei, ele, Humberto de Campos, escutei a lenda curiosa, estudando-lhe o símbolo. Não pintaria, aí ele encerra com um questionamento, não pintaria esta história a mesma situação corrente entre os vivos, aí ele coloca entre aspas, vivos, e os mortos também entre aspas, da atualidade? Ou seja, os vivos, nós que aqui nos encontramos no corpo físico, boa parte, quiçá a maioria, ainda não acredita nos mensageiros e nas mensagens que são enviadas do plano espiritual, da outra comunidade nossa, a comunidade espiritual, que, neste caso, estas mensagens são trazidas pelos mensageiros que nós os classificamos como sendo os mortos. Então, nós, vivos aqui no corpo físico, via de regra, não acreditamos nos mensageiros, os mortos, que vêm desta outra comunidade no plano espiritual para nos relatar como é a vida do outro lado da vida. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, nesta belíssima fábula que Humberto de Campos deixou aqui para nós sobre este acreditar ou não nestes mensageiros e nas mensagens que nós recebemos constantemente, assim como esta e todas estas que nós encontramos nestes 50 capítulos deste livro Luz Acima. Paz aos nossos corações e muito obrigado, que possamos nós nos esforçarmos para não nos comportarmos como estes macacos que participaram deste conclave, deste congresso, aqui nesta fábula de Humberto de Campos. Até breve, meus irmãos e irmãs.